Bem, boa noite, né? Boa noite. Estamos aqui com o Mantovani e ele é especialista em Blaise Pascal e a nossa faculdade agora está com o intuito de poder fazer vídeos de filosofia, como vocês devem estar sabendo e acompanhando, e esses vídeos têm a noção de divulgação de conhecimento e que possa conhecer um pouco do trabalho da Faculdade Paulo VI. E o Mantovani é um amigo nosso, muito querido, e é um especialista em Pascal, muito difícil ter, acho que no Brasil Somos poucos. são poucos, e a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é muito caro, tanto acho que para a filosofia quanto para a teologia, da aposta pascalina, não é? Como que Pascal faz a aposta, qual é o contexto que acontece com ele, a biografia dele que levou ele a escrever isso, a sua relação com o jansenismo, por exemplo, a sua ligação com Agostinho da Graça. Então, explica pra gente e qual que é o argumento-chave da aposta pascalina. Tá certo. Bom, Pascal, como você adiantou, vive num ambiente jansenista, né? Para quem não sabe, o jansenismo foi até considerado herético por se ter medo que se aproximava demais do calvinismo, né? Enfim, a característica básica do jansenismo é uma certa visão negativa do ser humano, perto da visão oficial da igreja, exageradamente negativa do ser humano. Teria uma ligação com o Fungamundi dos medievais? Acho que não, eles são bem avessos aos medievais, bem avessos. Assim, não, se tiver, ela não é assim nítida essa ligação. Tá. Mas enfim, o fato é que o Pascal está nesse ambiente, né? Onde se ressalta muito a queda do homem, ou seja, o homem decaído, né? O homem pós-queda de Adão é um homem que não pode nada, né? E dentre outras coisas, o que o homem não pode? Ele não pode conhecer Deus. Ou seja, o Pascal, para ele, não é impossível qualquer demonstração da existência de Deus, tal como pensada nos modos tobistas ou cartesiano, enfim. Enfim, ele vai negar toda a possibilidade da razão humana de demonstrar a existência de Deus. Quer porque ele assuma o dogma da queda no sentido jansenista do termo, quer porque ele assuma os argumentos filosóficos do Michel de Montaigne. Quer dizer, Pascal ele é cético com relação à razão humana duplamente. Você pode pensar que ele é cético pelos argumentos filosóficos do Michel de Montaigne, que é o grande filósofo cético da época dele, que é até um pouquinho anterior. Então, assim, por assumir os argumentos do Michel de Montaigne com relação à incapacidade do homem de conhecer a verdade, ele é cético. E por assumir uma noção de queda muito drástica, muito radical, ele também é cético aí nos moldes teológicos jansenistas. Tem alguma diferença do ceticismo do Montaigne, do Pascal, em relação ao dos cínicos na Grécia? Olha, o do Pascal com certeza, quer dizer, porque o Pascal ele abre mão de alcançar a verdade, mas veja, não qualquer noção de verdade, ele abre mão de alcançar a verdade enquanto certeza absoluta. Mas ele mantém uma certa diferença, uma certa diferenciação entre aquilo que é razoável e aquilo que é irrazoável. Ou seja, a gente sai do campo das certezas absolutas cartesiana, que é a filosofia em voga na época, mas a gente entra no campo da probabilidade, da razoabilidade. Então o Pascal não vai abrir mão de tentar argumentar a favor do cristianismo, mas já num outro campo que não aquele dos céticos antigos e mesmo do Michel de Montaigne. Quer dizer, a tradição cética, via de regra, abre mão de argumentar a favor do que quer que seja. E o Pascal, apesar de reconhecer a força dos argumentos céticos, ele não acha que é moral da parte do cristão abrir mão de tentar convencer os seus irmãos, digamos assim. Então, o cristão ele tem a obrigação moral de tentar convencer os outros. Ele partilha por uma probabilidade. Parte para uma razoabilidade. Razoabilidade seria mais. Então, por exemplo, você tem nos Pensamentos, que é a principal obra do Pascal, você tem ali o que você tem no lugar das demonstrações da existência de Deus. Quer dizer, não existem demonstrações metafísicas mais da existência de Deus, mas lá você vai ter tentativas de provas históricas da divindade de Cristo. Você vai ter uma análise do homem que leva
à conclusão que de fato o homem caiu, ou seja, análise de determinadas contradições do ser humano, que o Pascal vai falar, bom, se você não admitir o dogma da queda, você não consegue explicar o homem, devido a essas contradições que determinam o homem no seu âmago mesmo. Então, enfim, ele não abre mão, apesar de ser um filósofo cético, se a gente entender ceticismo como a doutrina que nega que a verdade pode ser alcançada de maneira absoluta, sob a forma de certeza absoluta. Nesse sentido, ele é cético, mas ele não abre mão de elaborar uma razoabilidade em favor de uma determinada tese. Nesse sentido, quer dizer, ele está em sintonia com a ciência do nosso tempo, né? Dificilmente um cientista hoje defenderia algo como sendo uma verdade absoluta, mas você tem hipóteses que tornam uma tese provável. Paradigmas de Kuhn, no caso do Thomas Kuhn. São paradigmas, mas assim, talvez não dá para transportar os paradigmas do Thomas Kuhn para o Pascal assim, sem mais nem menos, né? Talvez é um pouco difícil, mas enfim, você tem, de certo modo, nesse sentido, você faz a referência ao Kuhn, está certo, quer dizer, você não tem a apreensão absoluta da verdade, o que você tem são esquemas que tentam explicar a verdade. Certo. E como que funciona a aposta do Pascal? Bom, a aposta então vem nesse caldo aí, quer dizer, você tem que pensar o seguinte, se não dá para provar que Deus existe, também não dá para provar que ele não existe. Sim. E aí, veja bem, se a razão não pode dizer nada a respeito da existência ou da não existência de Deus, o que o Pascal vai falar? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que te interessa mais, porque tem duas opções, quer dizer, não tem como ficar em cima do muro com relação a Deus. Ou você vive tal como se ele existisse, ou você vive tal como se ele não existisse. Ou você é cristão e enfim, compartilha de tudo que um cristão tem que compartilhar e acreditar, ou você, quer você seja ateu, quer você seja agnóstico, na prática é a mesma coisa, você vive, o agnóstico, assim como o ateu, vive tal como se Deus não existisse. Então, para o Pascal só existe duas opções, ou você vive como se Deus existisse, ou você vive como se Deus não existisse. O fato é o seguinte, o que ele vai tentar na aposta? Qual dessas hipóteses, qual desses caminhos é mais útil ao homem adotar? E aí ele vai falar, bom, vamos pensar os dois. Se eu viver tal como Deus não exista, né? Eu vou partir do pressuposto que Deus não existe e vou viver de acordo com essa minha tese. O que eu ganho se eu tiver certo? Nada. Quer dizer, se Deus não existir, eu não vou para lugar nenhum depois. Mas e se eu tiver errado, o que acontece? Se eu tiver errado, eu vou para o inferno, provavelmente. Né? Agora vamos pensar na hipótese contrária. Eu aposto que Deus existe. Se eu tiver errado, o que eu perco? Nada. Né? Eu vou para a terra. Mas e se eu tiver certo, eu ganho o céu? Então, numa análise simples da questão, é muito importante para o Pascal mostrar que, bom, o que adianta? Por que você está tomando essa escolha de apostar que Deus não existe? O que você vai ganhar com isso? Né? Então essa a gente poderia dizer que é um primeiro nível da aposta. Mas é lógico, o Pascal está falando para o libertino da sua época. Ele sabe que o cara para o qual ele está falando não vai admitir isso facilmente. Ou seja, será que se eu apostar que Deus existe eu não tenho nada a perder? É lógico que eu tenho. Quer dizer, do ponto de vista mundano, o que acontece se eu aposto que Deus não existe? Eu não posso mais beber, eu não posso participar da vida mundana. Era isso que eu ia te perguntar. A liberdade entra em jogo, né? A liberdade entra em jogo, quer dizer, se bem que do ponto de vista cristão, liberdade mesmo é você fazer a vontade divina. Claro, claro. Mas eu não vivo mais a meu bel prazer. Sim. Então, aí o que o libertino do Pascal vai falar? Que é o personagem que em tese está conversando com o Pascal no fragmento da aposta. Será que eu não estou apostando nada? Quer dizer, eu estou apostando uma vida de prazeres em nome de algo incerto. Mas aí o Pascal vai falar, e aí entra a parte matemática da aposta, né? Quer dizer, você aposta 1 para ganhar infinito. E a chance de você ganhar esse infinito é de 1 sobre 2. Quer dizer, só existem duas opções. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Eu aposto 1, né, em termos numéricos, para ter 50% de chance de ganhar o infinito.
dado que a desproporção entre o que eu aposto e o que eu posso ganhar é gigantesca, quer dizer, é uma desproporção completa, é infinita a distância entre o que eu aposto. Você sempre perde com o infinito. Quer dizer, você está numa distância impossível, né, do infinito. Então, o que ocorre é o seguinte, Pascal vai falar, olha, você aposta algo finito para ganhar o infinito. E você tem uma chance em 2 de ganhar esse infinito. Logo, você tem que fazer a aposta. Porque no dia a dia, por exemplo, se você apostar R$10 para ganhar 20 e tiver uma chance de 50% de ganhar esses 20, ninguém vai achar que você foi irracional, né? Agora imagina se você está apostando R$10 para ganhar infinitos reais num jogo onde você tem 50% de chance de ganhar esses infinitos reais. Então assim, o Pascal vai falar, é óbvio que você precisa apostar, não tem uma opção, mesmo que a chance fosse só 1 em 3 de você ganhar, você precisa continuar apostando, né? Talvez o único momento em que, a única hipótese que pode ser levantada, que aí talvez fosse interessante que eu não apostasse na existência de Deus, é se existisse uma infinita possibilidade, se dentre infinitas possibilidades só uma existisse de Deus existir. Mas o fato é que a gente sabe que não são infinitas possibilidades para o além. Pelo menos para o Pascal ele só está pondo 2. Ou Deus existe ou Deus não existe. As chances são de 50% a 50%. Portanto, já que você aposta algo finito para ganhar o infinito, se torna óbvio que você precisa apostar. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, você não acha que o ateísmo ele partiu mais dos séculos 17, que começou a ser mais final do 17 começa o 18. Eu vejo que o problema hoje do ateísmo não é nem tanto a existência ou não de Deus, se ele criou o mundo ou não, até porque tem os teístas, né? Sim, se você for ver, na verdade o século XVIII não é o século dos ateus, é o século dos deístas. Exato, né? Deístas, porque eles acreditam que tem um princípio criador, mas não que necessariamente seja um princípio teísta, ou seja, que é um Deus pessoal. E me parece que a vertente do ateísmo ela está ligada, de fato, à questão da liberdade. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não sei se é dele, mas dizem que daquele cientista que escrevia para Popular, esqueci o nome dele, mas enfim, ele dizia assim, Richard Dawkins, ele dizia assim, acredito que está vivo. Ele está vivo, né? Ele dizia, pelo menos dizem que é dele, se Deus existe ou não, as 2 hipóteses dão medo ao homem, porque no primeiro caso, se ele não seguir, ele pode ir para o inferno, no segundo caso, é um naufrágio. No caso, aí você pode usar aquela questão de que acabou, aí a existência se finda e enfim. Então, essa questão da liberdade, será que não é o primeiro pressuposto do ateísmo que surgiu no final do século XVII e que Pascal estaria, de fato, assim, já confrontando com esse libertino? Quer dizer, a questão da liberdade, eu não sei se é tanto... Eu acho, quer dizer, o Pascal... Ele não vai falar nesses termos que você pôs, mas ele vai, no final do fragmento da aposta, o que ele vai falar? Olha, o que eu quis fazer aqui? Eu quis te mostrar que não é a razão que te mantém afastado da religião. A sua razão, não prova que Deus não existe, mais do que prova que Deus existe. Seria um agnosticismo, né? Do ponto de vista da razão que quer demonstrar ou a existência ou a inexistência de Deus, nós estamos no agnosticismo. Você concorda? Você está certo. A razão não pode se pronunciar a respeito da existência de Deus. Mas existe algo que a razão pode se pronunciar a respeito do seu interesse. Então, a razão mostrou que te é interessante, sim, jogar com a existência de Deus. E aí, a conclusão, quer dizer, o fragmento termina de um modo dramático, com o libertino falando... Ok, está certo, eu entendi o seu argumento, mas eu sou feito de tal jeito que eu não consigo acreditar. Certo. Ele se desespera porque ele nota que aquilo é importante para ele, mas ele nota, por outro lado, que ele é incapaz de tomar uma atitude diferente. Aí o Pascal fala, bom, pelo menos você já descobriu que são as suas paixões, o seu apego ao mundo que faz com que você seja ateu, e não a razão. Quer dizer, a ideia é inverter o jogo. No começo do argumento, o ateu pousa de racionalista e o
o crente posa do cara, enfim, né, do tapado ali da pueril, história. né? Pueril, o cara que não está dando ouvidos à razão. Com o passar do tempo, com o passar do argumento, o Pascal mostra o contrário, quer dizer, o ateu é o cara que está se pegando às paixões e o crente é o racional. Mesmo que racional não no sentido mais de demonstração da existência de Deus, mas de pelo menos entender que é mais útil para nós apostar na existência divina do que não. Até porque Pascal vai terminar falando o seguinte, que será que se você abrir mão de viver uma vida libertina, de fato você vai estar perdendo alguma coisa? Será que você não vai ganhar bens nessa vida já? E aí a gente não está flertando com nenhuma teologia da prosperidade. A gente está falando o seguinte, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom amigo, você vai ser fiel aos seus compromissos. Então, e as pessoas vão reconhecer que você é assim. Então, por que você já não quer ter essa vida limpa aqui? Ela por si só já é uma recompensa de você abandonar esses prazeres baixos. Qual que é o caminho para isso? Né? Quer dizer, como acreditar de verdade? Porque isso é muito importante. O próprio Richard Dawkins, naquele livro Deus no Delírio, ele lê a aposta do Pascal, não entende em absoluto o que ela significa e fala muita bobeira a respeito. Ele fala, o Pascal falou que é bom apostar que Deus existe, mas é bom que esse Deus não seja onisciente, porque senão ele vai notar que você está de sacanagem, você só está apostando na existência dele porque você está interessado. No fundo você não acredita. Quer dizer, mas para o Pascal falar, estou apostando na existência de Deus, não significa acredito em Deus. Quer dizer, não existe movimento mágico que eu noto que Deus é importante, quer dizer, é interessante eu apostar que Deus existe, e de repente, no estalar de dedos, eu já estou acreditando que Deus existe. Não, eu fico no campo só da percepção. Bom, é importante notar apostar que Deus existe. O que daí eu faço? Começo a agir como as pessoas que já estão mais evoluídas nesse caminho. Pascal fala, bom, agora que você notou que o caminho do cristão é o mais razoável, começa a agir como eles. Vai na igreja, manda rezar a missa, toma água benta. Ele fala, bom, eu não sei se isso vai te dar a verdadeira fé, porque afinal de contas a verdadeira fé é um dom de Deus. Exato. Mas você vai tirar todos os empecilhos possíveis e imaginar, você vai fazer tudo o que está ao seu alcance para chegar na fé. Se Deus vai se dignar a te dar a graça, é outra história. Isso que você tocou era o próximo assunto que eu ia falar. Desculpe os teólogos que vê, mas existe um trecho da Bíblia em que Jesus diz, todos viram a mim se meu Pai atrair. Não é? Então, eu fui para os que me foram dados, eu vim para os que me foram dados. Exato. Né? E aí toca no conceito de predestinação, em que o Pascal é muito caro para ele isso, né? É muito importante. Para o Pascal seria possível então afirmar que existe pessoas que não vão ser salvas, até porque eu lembro de uma discussão que o Leibniz teve na Teodiceia, em que perguntam para o Leibniz isso, e o Leibniz pergunta assim, olha, eu até concordo que pode ser pessoas que não tenham fé, mas como eu não sei se eu tenho ou não a graça, eu tenho que agir como se tivesse. Exato, é um pouco isso. O Pascal vai por essa mesma linha, embora ele ache que tem pessoas que não tenham a graça divina. Ele acha, ele tem certeza, né? Quer dizer, se você for em Port Royal, é curioso, até porque a cruz de Port Royal, ela não tem os braços de Cristo esticados, Cristo está pregado assim. E isso indica que o caminho é estreito. Diferente já. Então assim, né, são poucos os santos. Então assim, Pascal está plenamente convencido de que ninguém merece a graça. Quem tem credencial perante Deus? Ninguém tem. Olha, eu fiz boas ações. Não tem isso. Você é digno de condenação eterna por definição. Se Deus se dignar a te salvar, não é absolutamente pelos seus méritos. Mas como cristão, quando você nota que, enfim, você não pode ficar indiferente aos outros cristãos, ainda que a gente acredite que no fato a nossa atividade de apologia talvez não converta ninguém, mas talvez Deus se utilize. Deus criou, enfim, ele predeterminou quem está salvo desde todo sempre, mas talvez o jeito de ele salvar aquela pessoa é através de você escrevendo a apóstolo. Então Deus, ele não age por milagre no mundo o tempo inteiro, pelo menos. Ele age através das pessoas. Então,
se você prega aos outros, se você escreve uma apologia da religião cristã, como o Pascal pretendeu, você está sendo como se fosse um braço de Deus. Você está combatendo um bom combate, digamos assim, né? Então, apesar de que, no frigir dos ovos, quem vai decidir os salvos e os não salvos é Deus. Tem alguma ligação com o calvinismo? O Pascal desesperadamente nega essa ligação. Quer dizer, o Pascal cria uma visão do calvinismo que é a seguinte: o Pascal se põe, ele tem escrito sobre a graça, que é o grande escrito teológico dele. Ele se põe entre molinistas de um lado e calvinistas do outro. Por que ele nega os molinistas? Porque os molinistas, segundo Pascal, subestimam a queda. Então os molinistas não veem diferente no estado pré-lapsário e pós-lapsário. Quer dizer, para os molinistas, tem a mesma liberdade que Adão tinha. Não tem nenhum pendor para o pecado. Quer dizer, o pecado não sujou, não contaminou a nossa liberdade. Então, esse seria o erro dos molinistas. Os calvinistas, por outro lado, para o Pascal, na leitura muito dele, os calvinistas seriam quem? Seriam aquelas pessoas que acreditam que Deus fez Adão pecar. Quer dizer, nem Adão era livre para não pecar. Só que o problema, aí você tem um problema com a Teodiceia, né? Quer dizer, Deus passa a ser culpado dos males do mundo, porque afinal de contas, se Adão não era livre para não pecar, tudo o que acontece hoje no mundo, no limite, é culpa de Deus. Sim. Então, esses são os calvinistas para o Pascal. O Pascal vai na linha do meio para ele, fala, bom, veja bem, os molinistas estão certos com relação ao estado pré-queda. Antes da queda, o homem era livre, sim. Mas os calvinistas estão certos depois da queda. Agora não existe liberdade nenhuma. E ele vai terminar com uma frase chocante: o homem é sempre escravo, ou da graça ou da concupiscência. Não existe mais liberdade. Talvez exista um pequeno espaço para a liberdade ainda, que seria a seguinte: você ainda é livre para pedir a graça. Existe talvez, se a gente for pensar em liberdade no Pascal, pelo menos com relação ao homem pós-queda, você poderia falar que, bom, o que nos resta, homens decaídos e enfim, numa condição já secundária com relação a de Adão? Nos resta o pequeno trecho de liberdade, que é rezar para que Deus possa nos dar graça. Está nesse espacinho de pedir a Deus uma iluminação. É aí que o homem é o caniço, nessa perspectiva. O homem é o caniço, porque o homem não pode nada, o homem não conhece nada, o homem não controla as suas paixões, o homem detesta seu semelhante e ao mesmo tempo precisa dele. O homem não consegue viver sozinho dentro de um quarto, mas ao mesmo tempo ele só precisa do outro para submeter o outro. Eu preciso viver num teatro, só que o teatro mental não se basta. Eu preciso de um teatro social no qual eu possa dominar os outros e aí tentar ser feliz. Agora, o que é interessante é que o Pascal, ele fez a primeira calculadora, né? Era um homem de exatas. Sim. E como que ele lidava com essa tensão? Porque as exatas, elas têm uma predisposição para dizer, olha, só é racional aquilo que é possível ser calculado e tal. A física, ela tem a pretensão de descobrir as coisas através de causalidades. Como que seria essa tensão para ele? Sendo, por um lado, um cientista convicto, mas, por outro lado, um cético. Mas, quer dizer, você não pode esquecer que ele é um cético. Então, assim, a primeira coisa que eu te responderia é o seguinte: o Pascal, lógico, 2 mais 2 igual a 4, ok. Mas ele assume que a possibilidade de haver o gênio enganador do Descartes. Tá. Então, assim, 2 mais 2 igual a 4, ok, mas eu não tenho certeza disso. Por quê? Porque pode haver um gênio maligno me enganando agora. Como que eu consigo me livrar do gênio maligno no Pascal? A saída é diferente. Para o Descartes, você sai através do cogito, depois a demonstração do Deus veraz, e aí você elimina a hipótese do gênio maligno. No Pascal só tem uma saída: o toque no coração da graça. Quer dizer, a razão é incapaz de se livrar do argumento do Deus enganador. Só apelando para a fé, quer dizer... No fim, a fé. No fim, a fé é a única salvação ao ceticismo. Existe uma salvação para o ceticismo. É a fé. Mas veja, não é que a fé reabilita a razão. A fé dá uma certeza de outra ordem. A razão continua fraca. Certo. Então, no fundo, eu caí, não vou dizer no absurdo, mas na crença no escuro de que, pelo toque da graça, ali tem uma veracidade. Tem uma veracidade. É lógico que o Pascal vai falar, bom, você precisa acreditar que a graça
existe sem argumento nenhum? Não, eu vou te apresentar alguns argumentos. E aí ele vai, pode ser assunto de um outro encontro nosso, mas aí ele vai tentar provar que Jesus de fato era Deus. Ele vai tentar provar, assim, no sentido fraco da palavra, argumentar a favor dele, demonstrações nunca mais, né? Mas ele vai tentar indicar para você que a hipótese que fala que Jesus era Deus é mais consistente do que a hipótese contrária. Ele vai tentar ressaltar determinadas contradições no humano, que ele vai falar, bom, eu não sei, você tem como explicar essas contradições do ser humano? Quer dizer, o ser humano deseja felicidade e é incapaz de felicidade, deseja verdade e é incapaz de verdade. Como você explica um animal tão contraditório? Eu tenho uma explicação, diz o Pascal, a gente não está mais na condição em que a gente foi criado. Você tem algum? Ele joga para a galera a questão. Entendi, e aí ele não responde. Quer dizer, ele dá a dele, e deixa em aberto. Você quer tentar responder, por favor. Isso está nos pensamentos, no livro. Está nos pensamentos. São 1008 fragmentos dos pensamentos, né? São anotações, quer dizer, uma obra que ele não chegou a terminar, são anotações, muitas vezes em guardanapos, essas coisas, que formaram 1008 pedacinhos de papel que dão dor de cabeça para quem estuda. E fala um pouco do que ele tinha costurado na roupa, que era uma coisa que ele sempre levava com ele. Isso daí é o que ficou famoso como a grande conversão do Pascal, ou a segunda conversão, que foi um dia de êxtase místico que o Pascal teria tido. Ele ficou meia hora em êxtase místico, e aí ele escreve lá no papelzinho, talvez para registrar um pouco, para não esquecer o que ele estava sentindo, ele escreve fogo, certeza, alegria, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não o Deus dos filósofos. E aí ele descostura, né, a blusa dele, costura isso daqui dele. Se não me engano, ele tinha 2 papeizinhos, agora não me lembro bem. Mas um acharam costurado na manga dele quando ele morreu. Certo. E aí, para encerrar, a gente estava discutindo lá de manhã isso. Existe uma corrente cética dentro do cristianismo, igual a gente estava dizendo. Então, nós temos até o próprio Jesus, que dizia que não falava aos pequeninos, aos doutores, né? Porque esses de fato. E se você for comparar o cristianismo, é legal isso, porque se você já tem prova, você não tem fé. Eu não preciso ter fé na ciência. Se ela me prova o que não é? Até certo ponto eu não tenho fé. Eu acredito em dados e demonstrações. 2 mais 2 igual a 4. Exatamente. Claro que Karl Popper, depois com a indução, mudou, mas de fato ainda se tem isso. Depois a gente tem no medieval, pode pegar Tertuliano, né, e Francisco de Assis, que era um cara também não tão apto ao conhecimento no sentido que a gente tem hoje de prova e demonstração. Quando se passa na modernidade, temos o Blaise Pascal. Você tem antes dele o próprio Michel de Montaigne, o Charron entre os dois, que é um autor menos conhecido, mas que é um cético que escreveu um livro que chama Das Três Verdades. Hoje ele vai indicar que o cristianismo, que Deus existe na primeira verdade, na segunda verdade que o cristianismo é a verdadeira religião, e na terceira verdade que dentre as religiões cristãs, ou dentre as seitas cristãs, o catolicismo é o correto. Mesmo sendo cético. Fora que ainda a gente no medieval que esqueceu o Erasmo de Roterdã, que é sempre bom lembrar. Então, e temos o Schleiermacher também, que é um dos românticos, em que ele diz Deus é sentimento, e ali se joga nesse absurdo. Depois nós temos na contemporânea Gabriel Marcel, né, que foi um existencialista. O Kierkegaard, de certo modo. O Kierkegaard também. Dá para se dizer, então, que o cristianismo ele tem essa corrente, vamos dizer assim, eu acho que quase primitiva da fé, porque antes ainda, as construções da prova da existência veio mais com os escolásticos. E o Agostinho, que nós temos uma, mas que ela não é totalmente sistematizada. Você sabe que o Agostinho, há quem diga que o Agostinho é cético. Sim, há um momento da vida dele em que ele está nisso, e aí ele diz, mas eu acredito nas verdades matemáticas, eu acredito em algumas coisas. Mas, se não me engano, no Contra Acadêmicos, que é o primeiro livro dele, se não me engano, o primeiro livro, ele vai falar, bom, você talvez me diga que o mundo não é isto que eu estou presenciando aqui agora. Fala, pouco importa, é isso que eu chamo de mundo. Então, é quase uma redução fenomenológica. Assim, eu vou falar disso que eu chamo de mundo. Se isso tem relação, de fato, com alguma outra coisa... Sem falar que a prova de Descartes veio de Agostinho.
do eu. O Descartes não admite que eu já li algumas coisas. Ele falou, não, eu nunca li Agostinho, mas ele era do La Flèche, jesuíta e tal. Não, acho que isso aí é a cultura se bebia com leite. Exatamente. Então, para dizer, é possível dizer então que o Pascal pega essa vertente mais primitiva do cristianismo, não vou dizer que ele cai no fideísmo. Não cai no fideísmo. Mas ele tem uma corrente que diz assim, olha, a razão, ela... Eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com o peso que a gente dá para a queda. Tem autores que dão maior peso para a queda. E aí você cai no ceticismo, quer dizer, um ser que perdeu a aderência com o Criador é um ser que não pode mais demonstrar a existência desse Criador, né? Adão conversava toda a tarde com Deus, a gente não conversa provavelmente nunca. Tanto é que a crítica a Tomás é essa, né? O Tomás é altamente otimista em relação à razão, enquanto o Agostinho já pressupõe a graça muito mais do que um conhecimento típico racional que o Tomás tinha. Então, dá para colocá-lo nessa... Com certeza, corrente. Justamente por conta de pôr muito peso na queda. Eu, para mim, que penso às vezes muito com a cabeça pascaliana, quando eu leio a Suma Teológica, eu falo, poxa, mas tem verdade demais a respeito de Deus aqui. Ele afirma muito, né? Tem muita afirmação. Para um pascaliano, choca, quer dizer, o Pascal está muito mais relacionado com a teologia negativa, que tentar entender o que Deus não é, do que tentar entender o que Deus é. Até porque o Deus enquanto ideia não interessa para o Pascal. Deus me interessa sob que aspecto? Enquanto ele sangrou por mim. Esse é o aspecto que me interessa de Deus. Agora, saber, quer dizer, é lógico, é importante a gente acreditar na Trindade, mas ficar refletindo muito a respeito disso, quer dizer, não são aspectos relevantes. Eu, enquanto criatura que está caminhando a passos largos para o inferno, me interessa um aspecto só de Deus, que ele encarnou, morreu por mim e eu preciso aceitar ele de algum modo, né? E preciso buscar ele com todas as minhas forças. É esse aspecto de Deus que interessa para Pascal. Por isso que ele vai caminhar muito mais para as questões das provas da existência de Deus, não. Provas da veracidade do cristianismo do que para uma demonstração da existência de Deus, que no limite assim, o que me adianta na minha salvação eu saber que existe um primeiro motor do universo, que é o São Pascal. O primeiro motor não me salva. Quer dizer, Jesus também é o primeiro motor. Por ele todas as coisas foram feitas, mas Jesus me interessa enquanto Galileu. Eu acho que é uma saída até mesmo para a questão dos kantianos. E dizer assim, olha, Deus não pode ser pensado. De certa forma, tem uma ligação com Pascal, né, uma limitação, mas ele sai, porque me parece que às vezes os kantianos usam esse argumento para abaixar o pensamento de Deus, abaixar o pensamento metafísico e, vamos dizer assim, exaltar o científico, dizendo assim, olha, não, mas Deus não é uma prova possível de ter um silogismo sintético a priori, logo... isso é bobeira pensada, tanto é que a gente desembocou no ciclo de Viena depois, esse positivismo extremo. Enquanto o Pascal, ele afirma a mesma coisa, mas dizendo, olha, não quer dizer que eu não sei ver que não haja Deus. É como você pedir para um peixe notar a água que ele está nadando naquele momento que ele nada. Ele não consegue fazer isso, só consegue fazer quando ele sai desse estado. Né? Então, para o Pascal, não há uma... Não é possível. Não existe o que eu falei. Kant é muito mais pessimista nesse sentido do que o próprio Pascal. Então é isso. Gente, valeu. Essa foi a nossa conversa de Pascal. Obrigado. Então aí a gente vai começar a gravar de novo outros vídeos. Essa semana tem mais questões. Então, um abraço e valeu.